Quando falamos de luz, em geral nos lembramos diretamente do dia e do astro que ilumina a Terra. Mas também podemos nos lembrar de alguns equipamentos, como lanternas, que podem ser utilizadas para clarear à noite ou ambientes escuros. E essas lanternas, elas possuem, por exemplo, algumas baterias que, através de reações químicas, conseguem fazer com que um LED, por exemplo, pisque ou acenda e libere um feixe de luz que possui um comprimento de onda específico. E comprimento de onda, ele é uma característica da luz como um todo, sendo que toda a luz que vem do Sol, ela possui comprimentos de onda bastante específicos. E o comprimento de onda visível, ele se caracteriza entre uma faixa, um espectro, que vai de 400 nanômetros até uns 800 nanômetros, mais ou menos, sendo que abaixo de 400 nanômetros nós temos o ultravioleta, como por exemplo essa luz aqui, que é um pouco arroxeada. Só que na realidade, quanto mais baixo for, a gente não consegue mais enxergar, então ela começa a tender para branco e até mesmo para o incolor. E acima de 800 nanômetros nós temos o infravermelho, que é a luz mais relacionada com temperatura, então é acima do vermelho. E também ela vai ficando branca ou chega a ser transparente, sendo que muito do infravermelho é utilizado em controles remotos. Então, às vezes a gente não vê a luz que sai de um controle remoto pelo simples fato de que essa luz ela é incolor. Então, se você quiser observar uma luz infravermelha, você teria que apontar um controle remoto para uma câmera. Mas, além disso, também existem alguns outros equipamentos que são, por exemplo, apontadores laser, como esse daqui. Nesse caso, nós temos um apontador laser que ele libera uma luz verde. E essa luz verde está mais ou menos na região central do espectro visível. E também é importante entendermos que luz, na realidade, é uma radiação eletromagnética. Então, quando falamos desses aparelhinhos que liberam feixes de luz, na realidade eles estão liberando ondas eletromagnéticas e, consequentemente, estão fazendo uma radiação eletromagnética. Uma radiação eletromagnética, ela é muito similar a uma radiação nuclear. E o que seria então uma radiação? Radiação é todo deslocamento de luz que consegue levar alguma energia junto. Obviamente, todo deslocamento de luz leva energia, porque nós estamos falando de deslocamento de fótons. E, consequentemente, os fótons eles possuem energia específica para se deslocar pelo espaço. Entretanto, existem alguns fótons que possuem mais energia do que outros. Sendo assim, se você ficar, por exemplo, na presença de um laser profissional, você vai ver que ele consegue aquecer uma chapa ou até mesmo ele consegue ser utilizado para fazer cortes na pele, muito utilizados em medicina, para fazer cirurgias, por exemplo. Mas é possível até mesmo que você utilizando um laser, você consiga, por exemplo, até explodir uma bexiga, uma vez que você consegue aquecer bastante a superfície daquela estrutura que é bastante sensível. E dessa forma, então, toda luz carrega uma determinada quantidade de energia que pode ser convertida em calor. E calor nada mais é do que uma energia que faz com que as moléculas comecem a se chocar e, consequentemente, então você passa, obviamente, energia cinética para essas moléculas, elas se chocam e elas vão fazer um aquecimento. Esse aquecimento do ambiente pode ser, por exemplo, deslocado por convecção, então uma região que possui um fluido, um gás, uma espécie de um gás, ele consegue fazer com que uma região que tem essas moléculas mais aquecidas se desloquem para uma região onde você tem moléculas menos agitadas, ou seja, uma região menos aquecida. Esse é um processo de convecção. Você não tem necessariamente ali um processo de radiação, mas você tem uma troca de calor. Entretanto, esse processo acontece devido ao fato de que uma radiação promoveu
esse efeito do aquecimento das moléculas, ou seja, a luz ela consegue transferir energia para moléculas devido à presença de fótons mais ou menos energéticos, sendo que a gente pode ter feixes que são de luz normal ou feixes polarizados, como no caso de lasers. Só que quando falamos em radiação, na maioria das vezes, o que nos vem à cabeça não é nem luz, mas sim o que nos vem à cabeça é uma radiação oriunda de uma substância radioativa, como por exemplo urânio, césio, tório, plutônio, dentre outros elementos químicos que têm essa capacidade de promover radiação. Mas o que seria então essa radiação que esses elementos químicos conseguem liberar? E basicamente, esse tipo de radiação poderia ser caracterizado até mesmo como uma luz, porque sim, alguns desses elementos químicos liberam luz devido ao fato de serem radioativos. Muitas vezes essas luzes ficam próximas de uma cor esverdeada a azulada, na maioria das vezes uma cor mais azulada, devido a um efeito chamado efeito de Cherenkov. O efeito de Cherenkov, o que ele é? Ele é um fenômeno em que você tem uma liberação de energia tão grande dessa substância dentro de um fluido que essa partícula que é eliminada devido ao fornecimento de energia, ela acaba ultrapassando a velocidade da luz no fluido, não, obviamente, no vácuo. A luz ali não está se deslocando a 300 mil km por segundo. Num fluido como a água, ela se desloca mais lentamente. E, consequentemente, essa partícula que recebeu essa energia proveniente dessa substância radioativa, ela acaba sendo deslocada tão rápido que libera uma luz próxima ali do ultravioleta. E o que é essa radiação nuclear? Radiação nuclear também pode ser chamada de radiação ionizante, porque onde ela entra em contato, ela consegue promover íons, ou seja, algumas espécies que estavam num estado estável, elas acabam passando para um estado onde perdem elétrons das camadas de valência. Isso então faz com que essas partículas de substâncias tornem-se íons. Obviamente, a radiação ionizante ela é muito prejudicial para a saúde, porque quando essas partículas, no caso elétrons, que são disparados com tanta força, eles entram em contato com o DNA, eles podem acabar degradando partes do DNA e dessa forma desenvolvendo problemas durante o processo de duplicação, por exemplo, do material genético e assim a geração de doenças graves, como por exemplo o próprio câncer. Só que não existe somente uma radiação ionizante. A radiação ionizante é dividida em 3 tipos. O primeiro tipo ela não é uma radiação que pode trazer um grande problema para o ser humano, a não ser que as pessoas fiquem em contato com essa radiação por muito tempo e com uma intensidade muito grande. Essa radiação é a radiação alfa. E a radiação alfa nada mais é do que núcleos de hélio que são liberados pelo átomo radioativo. Nesse caso, então, você tem um núcleo formado por 2 prótons e 2 nêutrons, que são arremessados de dentro do núcleo. Dessa forma, então, é uma radiação nuclear. Devido ao fato de ser uma partícula relativamente pesada, porque possui 2 prótons e 2 nêutrons, essa partícula ela acaba se chocando com superfícies e não causa um grande problema, sendo que ela pode ser bloqueada por tecidos, por jornais e até mesmo pela pele humana. Então não tem um grande problema ali, pelo simples fato de que essas partículas irradiadas de dentro de núcleos, elas possuírem uma massa relativamente alta. Contudo, o segundo tipo de radiação é conhecido como radiação beta. E nesse caso, já há necessidade de anteparos que são um pouco mais densos, sendo que tecido e a própria pele humana não conseguem bloquear essas partículas. As partículas beta são elétrons arremessados num processo de decaimento de nêutrons e prótons, ou seja, os quarks do tipo down de um nêutron acabam decaindo para quarks do tipo up, e assim gerando
prótons e, nesse processo, há a liberação de um neutrino do elétron e um elétron. No caso, a partícula beta é o elétron. Entretanto, a energia, nesse caso, ela é relativamente elevada, sendo que podemos ter energias ali em torno de kV a alguns megaelectronvolts. Ou seja, pode ser uma partícula que, ao entrar em contato com material genético, acabe promovendo ali alguma ruptura ou um desbalanceamento do material num processo de duplicação das hélices do material genético e assim então gerar doenças graves. Dessa forma, então, a radiação beta, ela, apesar de ser relativamente energética, ela possui já algum grau bastante alto de periculosidade. Uma outra partícula também pode surgir do processo do decaimento beta, sendo que nesse caso pode ser um pósitron, que surge do processo inverso ao decaimento beta normal. Nesse caso, é um chamado decaimento beta positivo, sendo que um próton ele vai ter um dos seus quarks, no caso um quark do tipo up, passando para quark do tipo down. E nesse processo há a liberação de energia e também a liberação de um neutrino do elétron e um pósitron, sendo que esse pósitron pode ser tão destrutivo quanto um elétron, uma vez que ele também é liberado do núcleo desse átomo com uma energia bastante grande, fazendo com que, quando esse material entre em contato com o material genético, possa trazer problemas. E, obviamente, ele também pode, no meio do caminho, encontrar um elétron e, dessa forma, liberar uma energia muito grande no processo. Então, aqui ocorre um processo de aniquilamento do pósitron. Então, esse é um processo de decaimento beta positivo. Além do processo de radiação de partículas do núcleo atômico, existe aquele que é mais complicado de todos, que é o processo de radiação de um raio, ou seja, ele se comporta agora como uma onda. No caso, é uma espécie de luz. Nesse caso, é a chamada radiação gama, que libera raios do tipo gama, que são muito similares a raios cósmicos e raio-x. Ou seja, esse tipo de radiação, por não possuir massa, ele acaba passando por quase todos os tipos de anteparos. Ou seja, até mesmo anteparos como uma parede de concreto ou metais como alumínio não conseguem barrar a passagem desse tipo de luz, sendo necessário metais extremamente densos, como por exemplo o chumbo. Por isso que o técnico de radiologia fica atrás de uma parede quando vai ser utilizado um raio-x, porque ali há liberação de raios do tipo X, que são muito similares aos raios gama. Nesse caso, existe uma energia tão grande que ele pode ser calculado entre kV até vários megaelectronvolts, o que faz então com que essas luzes, esses raios, sejam tão energéticos que eles vão causar problemas no material genético, uma vez que não tem nada que consegue bloquear eles quando são emitidos pelo núcleo. E isso acontece nos materiais que são radioativos, principalmente materiais transurânicos, que são todos radioativos, mas existem alguns elementos naturais que possuem uma radiação bastante evidente, como é o caso, por exemplo, do césio, do tório, do polônio. São todos elementos químicos altamente radioativos que são utilizados para a geração de energia, por exemplo, em reatores nucleares, para o desenvolvimento de artefatos bélicos e também durante o processo de tratamento de doenças com a medicina nuclear, ou seja, você tem ali também a utilização desses isótopos radioativos durante um processo de tratamento de doenças que podem muitas vezes terem sido desenvolvidas até pelo fato de exposição à radiação solar. Parece ser uma coisa um tanto quanto paradoxal, mas
efeitos de radiação podem ser tratados com outro tipo de radiação. Nesse caso, obviamente, a quantidade de radiação utilizada é bastante pequena. Por quê? Porque esse tipo de radiação, no caso, como por exemplo a radiação gama, ela possui um comprimento de onda muito pequeno, uma energia muito alta, devido a uma frequência de onda muito grande. Então isso, quando entra em contato com a molécula de DNA, faz com que a mesma vibre muito rápido e dessa forma as ligações intermoleculares acabam sendo prejudicadas e dessa forma então o material genético não se desenvolve da melhor forma possível. Então ficar exposto a raios cósmicos, a um alto índice de raio solar ou de equipamentos que podem ser radioativos acabam fazendo esse efeito no material genético. Em resumo, a radiação de origem nuclear, ela também é uma luz, mas com um comprimento de onda muito pequeno, o que faz com que as células dos nossos olhos não consigam identificá-la, e dessa forma a gente não enxerga as mesmas como um feixe de luz, mas elas se comportam como luz, ou seja, como uma radiação eletromagnética, mas com uma energia muito alta devido à frequência de onda desses raios serem muito grandes, e dessa forma então eles acabam sendo prejudiciais se ficarmos expostos aos mesmos por um longo período de tempo. Mas a radiação que é liberada do núcleo de elementos radioativos é luz também. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem mais vídeos científicos como esse. Se for possível também, compartilhe o vídeo para outras pessoas que possam ter interesse em desenvolver a mente científica. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui que eu vou deixar um link. Nesse link aqui tem resumo de livros que eu achei bastante interessante. Então tem 15 livros científicos lá que você pode ler os resumos e, se achar interessante, buscá-los na biblioteca mais próxima da sua casa ou então até mesmo comprá-los. Se você clicar na imagem do livro, na capa do livro, você vai ser direcionado lá na Amazon e você pode adquiri-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.